Doçura travessura! Galera, eu até tava pensando em fazer a review com a máscara, mas se eu fosse o Jason, eu acho que eu não duro 5 minutos de filme. Não consigo respirar! Sejam bem-vindos, cinéfilos de plantão, a mais um TV Imaginando. Em Halloween, claro, vamos comemorar falando sobre o filme Halloween. Mas antes de qualquer coisa, se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, dar a curtidinha no vídeo e, é claro, acionar o sininho para receber notificação de quando tiver material novo por aqui. Então vamos lá, Halloween. Só avisando, se você é daqueles que acompanhou todas as sequências de Halloween ao longo dos anos, você trabalhou demais. O novo Halloween só vai levar em conta o primeiro filme de 1978 em consideração. É uma sequência direta, passada 40 anos depois. Aqui, Michael Myers está prestes a ser transferido para uma nova prisão quando o ônibus bate e ele foge, trazendo uma nova onda de matança pela cidade. Laurie Strode continua ainda atormentada pelas lembranças daquela noite 40 anos atrás, onde duas babás amigas suas foram assassinadas. E ela passa o resto da sua vida se preparando para o possível retorno do assassino. Uma coisa bem interessante sobre esse filme é a pessoa que está encarregada dele, que é o David Gordon Green, que é um cara mais conhecido, até assim, na maior parte por seu trabalho com comédias, em tipo Segurando as Pontas ou Sua Alteza. Mas ele tá começando a enveredar para outros gêneros, tipo, recentemente ele dirigiu O Que Te Faz Mais Forte e agora, terror. E aí, o que você achou? Assim, o fato de ser o David Gordon Green tinha colocado a minha expectativa lá em cima, assim, né? Justamente por ele ser um cara que tava fazendo esses filmes mais dramáticos, assim, sabe? Que tem digamos assim, uma qualidade maior de cineasta, né? Assim, Então eu tava com uma expectativa bem alta aí, né? Mas... não foi pra tanto. Eu acho que, assim, considerando que é a primeira vez que a gente vê o cara trabalhando com o gênero, eu diria que esse filme funciona... Ele funciona bem como uma sequência, mas ele funciona muito mais como um tributo ao filme original. Você tem muitos momentos, desde a abertura com a abóbora, até algumas cenas mesmo, que são meio que uma reimaginação, recriação de momentos do filme de 78. E assim, eu acho que se você assistiu ao filme, você vai aproveitar esse filme aqui muito mais, porque você vai pegar essas referências melhor. Mas assim, em termos de filme de terror, em comparação a coisas que a gente tem hoje, eu diria que ele é um filme bom. Tipo, eu estou sempre com o pé atrás em filmes de terror, eu não saí desapontada, eu saí relativamente satisfeita. Mas eu também, assim, não tava esperando nenhuma obra-prima, e se você tava, você vai se decepcionar. Não, eu tava esperando assim, eu tava esperando me surpreender, que nem foi com It, sabe? It é a coisa assim, foi um terror recente, foi muito bem recebido, tá? Eu gostei bastante. Mas assim, a minha maior expectativa era que esse filme ia trazer aquela sensação de tipo assim, não, vamos terminar essa história de verdade, vamos terminar do jeito certo, assim, a gente vai ignorar tudo, sabe, todas as bobagens que fizeram com a franquia e tal. Algumas coisas interessantes, claro, mas vamos terminar de verdade aqui. Não é à toa que o nome do filme só é Halloween, sabe, assim, é só... Uma coisa interessante que você falou é, tipo, as bobagens que foram feitas ao longo dos anos, né? Tipo, transformar o Michael Myers e a Laurie Strode em irmãos. O filme até faz algumas referências a isso, como, tipo, bobagens, mitos populares nos quais as pessoas acreditam. Mas, assim, eu acho que o filme funciona justamente porque ele se livra de todas essas múltiplas sequências e de todas essas histórias que ele teria que ter sido forçado a contar e a levar em consideração. Por ele só levar em consideração o primeiro filme, a narrativa aqui é bem simples. O Michael Myers continua da mesma forma de sempre. Uma coisa que eu gosto muito no filme original é a habilidade do John Carpenter de fazer com que o Michael Myers pareça não só um homem, mas um vulto, uma aparição. Você tá olhando a cena e de repente você vê no canto o Michael Myers aparecendo. E eu acho que foi um dos pontos positivos da direção do David Gordon Green. Ele conseguiu capturar um pouco disso e trazer algumas coisas a mais. Por exemplo, tem um plano sequência do Michael Myers invadindo uma casa em busca de... Tipo, você vê o quão aleatório assim, como funciona o método dele. Ele tá andando pela rua, ele vê uma casa aberta, ele entra e ele pega uma faca. Por acaso tem alguém ali, você vai morrer.
Então, assim, é um plano bem dirigido e eu acho que mantém a essência do Michael Myers, assim, o que fez ele tão assustador no primeiro filme. Outra coisa também que eu tava esperando é que esse filme fosse focar bem, assim, na Laurie, né, o personagem da Jamie Lee Curtis, e no Michael, assim, né, como mostrar realmente essa coisa que o Michael é, né, de vir andando, né, de ser essa ameaça imparável, assim, e tal. Acho que o filme se perde um pouco com outros personagens que vão aparecendo e tal, mas eu acho que eles resolveram bem essa dualidade aí. Tipo assim, uma coisa que é muito importante nesse filme é a passagem de tempo, né, porque tipo assim, cara, são 40 anos e eles ignoraram todo aquele espaço ali e tal. E eu achei isso muito legal. Só que eu acho que isso fica um pouco confuso no lado da Laurie, sabe? No lado da Jamie Lee Curtis, assim, eu não consegui compreender tanto qual é o isolamento dela em relação à família dela, em relação ao mundo, por ela ter vivido tanto tempo sobre isso, né? Sobre o Michael Myers. Assim, eu acho que o filme até faz um bom trabalho, porque assim, ele mostra a Laurie como uma pessoa ainda trazendo resquícios de trauma e como isso afetou a vida dela nos últimos 40 anos. Ela teve casamentos fracassados, tem uma relação difícil com a filha a quem ela tentou ensinar a sobreviver. Ela basicamente, a Laurie virou uma espécie de Sarah Connor. Ela tá aprendendo, ela sabe atirar, ela sabe montar armadilhas, a casa dela inteira você vê que tem detalhes ali, você tem armas escondidas, tem armadilhas escondidas. Então a mulher basicamente virou a Sarah Connor e ela tentou ensinar isso pra filha e a filha obviamente queria ter uma vida normal e isso afastou as duas. Assim, dá pra você ter uma sensação do que houve nos últimos 40 anos, de como o Michael Myers afetou ela. A Jamie Lee Curtis é de longe a melhor coisa do filme. Eu realmente gostei de como o filme transformou ela foi mais ou menos como Alien fez com a Ellen Ripley do primeiro Alien pro segundo. No primeiro, ela tava mais pra uma vítima. No segundo, ela era aquela personagem de ação do caramba. E é basicamente o que acontece com a Laurie Strode aqui. Bom, vamos falar um pouco dos pontos mais negativos. Se você tá esperando muitos sustos, eu acho que esse filme, ele também faz uma coisa... Eu acho que ele traz um tributo do original que não era necessário, que são os falsos jump scares que o primeiro filme tem. O segundo também replica bastante isso. E você fica sentindo falta dos sustos verdadeiros. Você vai ter alguns momentos horripilantes, tipo, tem um momento do Michael Myers com as luzes acendendo e apagando, em que ele vai se mexendo durante esse período, que é bem assustador. E o filme investe bem mais no fator gore, você vai ter mais sangue. E um outro ponto que a gente tem que falar também são as tramas paralelas. O filme começa muitas delas, mas a maioria delas eu acho que fica mal desenvolvida. Não, porque tipo assim, eles trazem de volta, né? Tem um lado da mídia que quer ficar falando sobre esse assassinato, ainda quer remoer essa história. Tem o psiquiatra que meio que fica obcecado, né? Tipo assim, sempre tem um cara que fica obcecado com o Michael Myers, né? O que é que motiva ele, né? E tal. Então, tipo assim, achei meio que ficou um pouco desenvolvido, assim. Talvez você goste ou não do lado do médico, né? Assim, ele participa, ele tá sempre lá no filme, mas tem dois momentos chaves assim no começo e mais pro final com ele que são... Você pode achar ruim ou você pode achar legal, assim. Assim, o filme apresenta muitos personagens. Você sabe que alguns deles estão ali só pra morrer. Alguns deles você já vê logo de cara, você não vai sobreviver ao filme, você não vai sobreviver ao filme. Mas ao trazer esses montes de personagens, o filme tenta fazer com que você se importe com eles, trazendo uma espécie de... tentando dar alguma personalidade a essas pessoas. E acaba se tornando, tipo, um artifício que é usado pra depois ser jogado fora em 2 minutos de filme. Tipo, você tá nos apresentando a gente que a gente sabe que vai morrer, você tá tentando fazer a gente se importar com elas em 2 minutos de cena. É um pouco de desperdício. Mas em alguns casos eu acho que até funciona. Por exemplo, tem uma babá com a criança, que a criança é hilária. E assim, foi o único que eu realmente achei que deu certo. O resto... Não, esse momento aí foi muito bom, mas eles tentam fazer uma coisa parecida com essa, que se eu não me engano é até antes, que eles tentam compactar ali, que você
precisa, parece que, entender a história daqueles dois personagens ali em 1 minuto pra você se importar quando eles morrem. Ou pelo menos pra você se importar com, subentendendo que eles morreram, né? Às vezes tem isso também, assim, tipo, então eles se perdem um pouco. E ainda tem uns personagens que eu não entendi por que eles precisavam ter aquele momento, sabe, como se fosse pra eles terem alguma personalidade. E tem personagem que simplesmente desaparece. Não dá explicação, você não sabe pra onde é que eles foram. Mas, assim, é um artifício que eu entendo porque ele foi feito, mas eu diria que na maior parte ele não funcionou. Pra finalizar, a gente vai falar sobre uma das poucas figuras que retornam aqui do primeiro filme, não só Jamie Lee Curtis. O John Carpenter, que foi o diretor original, também volta aqui pra compor a trilha sonora. Que, tipo, dá aquele toque de nostalgia ao filme, porque aquela batida bem da época mesmo, dos anos 70, 80. Não, tipo assim, tem aquela coisa da trilha sonora indicar a presença, né, do Michael Myers, né? Quando ele aparece, a música começa a tocar, é sensacional. E eu achei legal, assim, que uma coisa a mais que ele faz um pouquinho com a trilha sonora, tem uma cena das luzes que você citou, né? Tem uma hora que a música vai lá em cima, cara, que é muito legal, assim, tipo, dá um impacto maior ainda na presença dele, assim, de um personagem ver ele, assim, perceber que ele tá ali, e a música vai lá em cima, e eu acho que ele conseguiu renovar um pouquinho, de um jeito interessante, a trilha que ele mesmo criou, né, assim. Vamos lá, Gil, qual a tua nota? Cara, eu vou dar um 7, assim, eu fiquei, digamos assim, quase decepcionado, sabe? Eu acho que o filme ele tem coisas muito boas. Eu acho que, assim, eu gosto do filme porque ele começa e termina muito bem, assim, sabe? Eu acho que a introdução é sensacional, assim, os créditos iniciais também. E como ele termina, sabe? Termina sem se alongar, terminou o filme, pá, sabe? Então eu tô dando um 7 aí, porque ele tem muitos probleminhas aí no meio do caminho, aí vai tropeçando e tal, mas tudo bem. Eu também vou dar 7. Eu acho que, no geral, é um filme que funciona bem. Eu só queria que eles tivessem inovado um pouquinho mais na hora dos sustos. Eu gosto que o filme tenha agido como um tributo, mas eu acho que chega um ponto em que ele devia ter parado de ser tributo e começado a acrescentar coisas novas. Porque, enfim, é um filme de 40 anos e você emular o antigo, beleza. Eu acho que o filme tem alguns elementos novos, mas eu acho que, no geral, pro público de hoje, que tá com os filmes de terror que a gente tem hoje, ele não vai ser um filme que vai chamar muita atenção. Ele é um filme eficiente, que tem alguns momentos bacanas, mas, no geral, eu vejo ele melhor como um tributo do que como um bom filme de terror. Se você assistir o original, você vai aproveitar muito mais. Se não, é um filme de terror, Halloween, corre pro cinema. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram ou não, se esqueçam de curtir e de deixar aqui nos comentários o que você achou de Halloween, se você já teve a oportunidade de conferir. Não se esqueçam mais uma vez de se inscrever no canal, de acionar o sininho para receber notificação e, é claro, curtir o vídeo para dar aquela ajudinha pra gente. Não se esqueçam também de nos acompanhar nas nossas redes sociais e, é claro, cinemaginando.com para mais notícias, matérias e curiosidades da sétima arte. Tchau, tchau!